Olá, querida pessoa, sou o Matheus Bastos e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre como você pode tornar o seu dia mais produtivo e como você pode se tornar uma pessoa realmente que seja de alta performance e consegue ter um dia assim que faça valer a pena. Vou contar alguns segredos que podem tornar o seu dia mais produtivo. Se fizer sentido para você, já se inscreva nesse canal, curta esse conteúdo e fique com a gente até o final que vai ter muita coisa legal. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre alta performance e como aumentar sua produtividade. Eu acho que você já deve ter parado para analisar como no dia de hoje as coisas nós somos bombardeados por informações e a gente tem dificuldade de ter profundidade nas coisas. Nós temos dificuldade de se aprofundar nas coisas pela decorrência de inúmeras e inúmeras informações. O Dr. Augusto Cury, por exemplo, ele chega a dizer que nos dias de hoje, uma criança de 7 anos, ele tem um potencial de informações de um rei de tempos antigos. Então, isso mostra como nós estamos informações. E isso, às vezes, nós acordamos de manhã, já olhamos o celular, já olhamos as mensagens, já olhamos, por exemplo, os conteúdos informativos de telejornal, e aquilo é uma bomba de carga negativa que já nos carrega, e a gente já começa o dia sobrecarregado e com aquela sensação que, nossa, será que eu vou conseguir tornar meu dia produtivo hoje? Nossa, será que vou conseguir fazer valer a pena no dia de hoje? E a gente não sabe por onde começar. São tantas informações que a gente não sabe por onde começar, a gente fica perdido no meio daquele oceano de informações e a gente não consegue ter profundidade no que realmente a gente quer e no que realmente pode fazer a diferença. Então, baseado nisso, eu queria trazer duas teorias aqui que é super interessante e vai fazer sentido para você ter um pouco mais de produtividade no seu dia a dia. A primeira é sobre um autor britânico que ele escreveu a teoria sobre a única coisa. O que ele fala nessa teoria? Ele fala que nós, quando vamos iniciar um dia ou de repente um mês ou uma jornada, a gente deveria fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: qual é a única coisa que, se eu fizesse, poderia fazer toda a diferença nesse cenário? Qual que é a única coisa que eu poderia fazer que faria a diferença no meu mundo de vendas, por exemplo? Qual que é a única coisa que eu poderia fazer que eu poderia me tornar um melhor comunicador? Qual que é a única coisa que eu poderia fazer que eu poderia me tornar um melhor líder? Então, essa pergunta, às vezes, ela pode ser um direcionador para você ter um foco melhor sobre algumas coisas, para você direcionar melhor seu mindset. O que é mindset? Mindset é a forma de pensar. Mindset, para onde aponta a seta da direção da sua mente. E quando você consegue organizar isso, quando você consegue organizar seus pensamentos para uma coisa mais definida, para um objetivo específico, você consegue tornar o seu dia mais produtivo. Tem uma outra teoria que chama Big Win. O que seria Big Win? Big é grande e o win é vencedor, é algo que torna aquilo uma ideia vencedora, que torna isso muito próximo dessa teoria de a única coisa. Qual que é a ideia que você pode tornar ela Big Win para você começar o seu dia? Eu plantei isso no nosso negócio lá e eu achei super interessante. Qual que é a Big Win do dia? Por exemplo, nossos vendedores que trabalham conosco lá, a Big Win do dia, eles não podem terminar o dia sem de repente ter uma prospecção eficiente, ou de repente não pode terminar o dia sem sair de lá com pelo menos uma venda, uma prospecção quente. Isso é a Big Win, é uma ideia vencedora que eles precisam terminar o dia com pelo menos uma vez aquilo. De repente, você pode ter uma Big Win para o mês, você pode ter uma Big Win para a semana, mas é interessante você pensar qual que é a grande ideia que pode mudar o seu dia, qual que é a Big Win, aquela ideia, aquela estratégia para você colocar o seu mindset em prol daquilo e fazer o seu dia ser mais produtivo, para você não se perder naquele mar de informações, naquele oceano de informações que vai tornar o seu dia. Muitas vezes a gente chega em casa, continua vendo aquela bomba de informações, telejornais, inúmeras notícias negativas e a gente fica com aquela sensação: nossa, meu dia não foi produtivo, hoje o dia foi uma ameba, hoje o dia foi uma pereba danada, não consegui, fiquei atolado nas informações e não consegui ser produtivo. Mas o que você poderia ter feito numa única coisa que poderia ter mudado sua forma de pensar, poderia ter mudado o seu estado mental, poderia ter mudado o seu padrão mental e você teria um dia mais produtivo? Como isso poderia ter acontecido na prática? Qual seria a sua Big Win, a sua grande ideia vencedora para você ter um dia prático, produtivo? A partir de amanhã, faça essa análise. Coloque uma Big Win, uma grande ideia, uma ideia vencedora, uma ideia esmagadora para você colocar no seu dia, direcionar o seu pensamento, direcionar o seu foco para você ter um dia mais produtivo, um dia mais vencedor e que isso vai fazer uma grande diferença para você. Se isso fez sentido para você, já se inscreva aqui no nosso canal, curta esse conteúdo e compartilhe e venha fazer parte dessa corrente do bem. Um abraço e até a próxima!